Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para conseguir escrever um artigo de opinião nota 10. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade. Agora, falando um pouco sobre o gênero textual que vamos estudar hoje, podemos dizer que o principal objetivo de um artigo de opinião é transmitir para os leitores o posicionamento do autor em relação a um determinado assunto. É muito comum encontrarmos esse tipo de texto em sites, revistas e jornais, e esses artigos normalmente são relacionados a temas da atualidade e assuntos polêmicos. Se observarmos bem, podemos perceber que os autores buscam, ao longo dos seus artigos, convencer o leitor a concordar com o seu ponto de vista, ou, pelo menos, fazer com que o seu público reflita um pouco mais sobre o tema que está sendo abordado. Podemos destacar como as principais características deste gênero textual a linguagem simples e objetiva, porém atendendo à norma padrão da língua portuguesa, para ser compreendido por diversos tipos de pessoa, a escrita feita em primeira ou terceira pessoa, a presença de argumentos para defender o ponto de vista do autor e o uso frequente de conectivos, principalmente os conectivos que indicam contradição, como por exemplo, mas, contudo e entretanto, pois esse tipo de conectivo pode ser um ótimo recurso para expressar opinião. Certo! Agora que já podemos identificar facilmente um artigo de opinião através de suas principais características, vamos conversar um pouco sobre como podemos elaborar a estrutura desse tipo de produção textual. Normalmente, podemos dividir essa estrutura em 3 partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Começando pela introdução, este é o momento inicial do texto, em que o assunto será apresentado para o leitor. Além de dar um panorama geral sobre o tema em questão, o autor também já deve deixar seu ponto de vista em evidência. Em um texto curto, essa introdução pode ser feita em um único parágrafo. Já no desenvolvimento, o autor deve utilizar argumentos que apoiem a opinião apresentada na introdução. E para que esses argumentos sejam bem fundamentados, é importante apresentar dados concretos, como exemplos, resultados de uma pesquisa ou o depoimento de um estudioso do assunto. Dessa forma, o autor consegue passar maior credibilidade para os leitores. Por fim, temos a conclusão, que deve retomar de forma resumida os argumentos citados ao longo do desenvolvimento e enfatizar mais uma vez a opinião do autor. Fechamos por aqui a estrutura do texto. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, vou dar 3 dicas bônus que farão toda a diferença na produção do seu artigo de opinião. Dica número 1. Não fique em cima do muro. Procure deixar sua opinião sobre o assunto muito clara desde o início do texto. Dica número 2. Faça uma pesquisa sobre o tema que você irá abordar. Por mais que você já tenha sua opinião formada, quanto maior for o seu domínio sobre o conteúdo que você está escrevendo, mais chances você terá de fazer com que o seu leitor concorde com o seu ponto de vista. Dica número 3. Faça um rascunho e releia o seu texto, observando se todos os tópicos apresentados nessa aula foram inseridos em seu artigo antes de passar a limpo. Tenho certeza que depois dessa aula, seus artigos de opinião serão muito mais convincentes e persuasivos. Se você ficou motivado para colocar todas essas dicas em prática, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma proposta de produção de artigo de opinião para download inteiramente grátis. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijos e até a próxima!